Graça e paz, povo de Deus. Eu sou teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você ainda não me conhece, pela primeira vez, você não é da graça ainda, você faz parte ainda do sistema, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui para compartilhar tudo aquilo que eu aprendi durante 43 anos dentro do sistema. Eu repudiei tudo. E hoje eu fiz como fez o apóstolo Paulo. Tudo que ele aprendeu no judaísmo. Ele era zeloso pela lei de Moisés. Ele repudiou tudo quando teve o encontro com Cristo ressuscitado do caminho de Damasco. E eu tenho aprendido muito com o apóstolo Paulo, que é o pregador da graça, que é o pregador verdadeiro de toda esta Bíblia. Somente o apóstolo Paulo. As 14 cartas do apóstolo Paulo é o que serve para nós, gentios, no pleno século 21. E a mensagem que eu tenho para todos nós, meus irmãos e amigos de todo o Brasil, a mensagem, o título da mensagem, o poder do homem não está na mente, está na língua. Porque a língua, ela tem um poder muito grande. Tiago fala sobre isso. E o próprio Salomão também fala sobre o poder da língua. Tiago fala o poder que tem a língua de uma pessoa. Uma pessoa consegue navegar um grande navio em alto mar, dirigir um grande avião lá naquelas alturas, e aterrissar aquele avião sem nenhum problema. O homem consegue escrever, o homem é criativo, o homem consegue fazer muitas coisas pela qual nós nos admiramos do que o homem é capaz. Mas Tiago disse que ele não é capaz de dominar um pedacinho de membro que está dentro da sua boca. Ele não consegue dominar esse pedacinho que se chama língua. Porque a língua do homem é como um palito de fósforo ou como um isqueiro, que um isqueiro ou um palito de fósforo pode incendiar uma fazenda, enfim, incendiar talvez até um estado todo, até uma nação inteira, com um só palito de fósforo. Então, assim é o poder da língua. A língua, ela pode causar muitos mal na vida de uma pessoa. E é o que mais nós vemos em todo lugar, no meio do esporte, do mundo artístico, no meio dos políticos, dentro das famílias, principalmente no meio religioso. É o que mais nós vemos, é a língua. A língua tem destruído os casamentos, vidas. Quantas vidas têm sido ceifadas, destruídas por causa da língua? O poder da língua. Salomão falou, no capítulo 18, versículo 21 de Provérbio, ele disse que o poder, a vida e a morte, está no poder da língua. Uma pessoa tem poder de destruir, e tem poder de levantar, tem poder de abater através da língua.
A gente tem visto muito fala-fala, e talvez você vai ver, não é verdade. Você tem visto muito, principalmente no meio político, no meio religioso, quantas pessoas que se levantam contra outra pessoa, dizendo e até acusando aquela pessoa. Como nos tempos antigos, na lei de Moisés, ainda que fosse falsa, aquela pessoa é destruída. Você vê aquela passagem de Nabote. Nabote tinha uma vinha, ficava bem próximo do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe interessou pela vinha, isso é, pelo sítio de Nabote. E ele quis comprar. Nabote disse, não, eu não posso vender, que isso é herança dos meus pais. E o rei ficou muito aborrecido, fechou a cara, não falou com mais ninguém, não quis comer, não quis beber. E Jezabel perguntou, o que está acontecendo com você? Ele falou, eu estou muito zangado. Mas por que você está zangado? Porque Nabote recusou em vender a sua vinha. Ele diz, você não é rei? Você não tem poder? Se esse é o problema, deixa que eu vou resolver isso. Amanhã, nessas mesmas horas, eu entregarei a vinha de Nabote nas tuas mãos. O que fez Jezabel? Ela escreveu uma carta, mandou aos habitantes da cidade de Nabote que Nabote tinha blasfemado contra Deus. E Nabote, inocentemente, foi morto pelos habitantes daquela cidade, acusado por uma rainha, que vocês sabem muito bem. E o que aconteceu? Deus não se agradou disso, porque uma acusação tem levado destruição de uma vida, de uma família, de um reino, de uma cidade, de uma nação, o poder da língua. Então, por isso, Tiago fala desse poder. Então, Nabote foi morto por causa da língua de Jezabel. E olhamos ali a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 28, por acusação, ainda que não fosse, mas por 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era levada fora da cidade e era apedrejada e morta. Era lei. Era olho por olho e dente por dente. Então, nós vemos que o maior poder está na língua. Eu conheço uma passagem que um pastor muito bem sucedido, esse pastor vivia muito bem com a sua família, tinha o seu ministério, estava tudo bem. De repente, uma certa mulher, enfermeira de um hospital, se levantou, dizendo que ela tinha um caso conjugal, um caso sexual com esse pastor. E aí a mulher do pastor foi falar com ela. Ela disse, sim, eu estou tendo um caso com o seu marido. Mas como você tem um caso com o meu marido? Como você pode provar isso? Eu provo porque bem próximo ali do órgão sexual do seu marido tem uma pintinha ali assim, assim, assim. Aí a mulher disse, isso é. E é verdade. Mas por que ela dizia isso? Porque ela tinha interesse, ela era uma mulher interessada naquele pastor. E aquele pastor viveu uns dias internado no hospital e ela andou cuidando do marido, daquela irmã que era um pastor. E ela fazia ali, né, o atendimento e ela via tudo que estava acontecendo. E ela viu, foi um prato cheio para ela destruir a vida, não só a vida
familiar, vida conjugal daquele casal, mas sim também a vida espiritual. Aquele pastor foi disciplinado, o povo arrancaram, tiraram ele, expulsaram ele dali. Ele perdeu o ministério que ele tinha, perdeu a família, perdeu a moral, ficou falado dentro da cidade. E ele ficou tão atemorizado, tão derrotado, tão abatido com isso, que ele foi para as ruas e foi viver na rua. E a mulher continuou a vida dela. Anos se passaram. Anos se passaram e tudo que é feito, vocês sabem que o próprio, lá em Gálatas capítulo 6, e versículo 7, diz que tudo que nós plantar, tudo que o homem plantar, certamente vai colher. E aconteceu que anos mais tarde, ela foi cometida por uma grande doença, um câncer. Começou a destruir a vida dela. Quando ela percebeu que a morte aproximava dela, ela então mandou chamar a mulher do pastor e confessou que tudo aquilo foi uma armada. Ela fez aquilo para derrubar o pastor, que nada aconteceu, que ela era apenas uma enfermeira. E ela cuidou, durante os dias que ele ficou internado no hospital, ela andou cuidando e ela viu tudo. Ela viu, ela cuidava, ela trocava, ela via. Então, ela usou isso daí. Mas já era tarde demais. O pastor já tinha, como se diz, desiludido da vida. Tudo já tinha acabado. Seu ministério, a sua vocação. Ele não tinha mais vontade de mais nada. A família também já estava destruída. Acabou com tudo. Isso é o poder da língua. A língua tem um poder muito grande. Por isso que nós temos que ter cuidado. Pronto para ouvir. Pronto para meditar. E tardio para falar. Temos que pensar antes de falar, porque é comum você ver alguém que tem esse dom, tem essa vocação, tem essa vontade de ouvir, nem bem ouviu direito, já sai falando: fulano, você não sabe da nova, o que aconteceu ontem. Ei, você precisa de ver, ontem eu estava lá na igreja, você não sabe das boas novas que aconteceu lá? Não sei. Oxe, ontem na reunião de obreiro lá o pau quebrou. Ontem a irmã descobriu que o marido dela anda com fulano. O marido de ciclano descobriu que a mulher dele anda com ciclano. Irmã, você não está sabendo também? Quero te contar outra. Sabe aquele assim, assim, assim? Anda quietinho, bem, ali. Ele não é de muito falar, ele está tendo causa com fulano de tal, assim, 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 assim. Então, isso é o poder da língua. A língua tem um poder muito grande. Eu estive numa cidade, há mais ou menos alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu fui visitar uma cidade e cheguei nessa cidade, o pastor me disse assim: olha, aconteceu aqui nessa cidade um irmão que andava, ele tinha um caso com uma irmã que tocava, ele era do conjunto, ele tocava, era músico, e ele andou tendo caso com uma irmã que tocava no conjunto. E um rapaz, que fazia parte também da equipe do louvor, foi e contou para o pastor. O pastor, imprudente, em vez dele tentar resolver isso
de uma forma completamente diferente, bem disfarçado. O que ele fez? Ele sobe no púlpito da igreja e disse, ó, Deus me revelou que a mulher de fulano de tal assim assim, a mulher do presbítero assim assim, está andando com fulano de tal assim assim, pronto. Deus falou comigo. Quer dizer, língua. Sabe quando a pessoa ouve e não consegue guardar dentro de si, não consegue se segurar? Quando acabou o culto, os irmãos começaram a sair, reuniu a mulher, o meu marido está andando com essa. Aí a outra diz, minha mulher está andando. Então, reuniu 11 pessoas. Fecharam as portas da igreja, fecharam tudo. Falei, pastor, nós queremos conversar com o senhor. O senhor disse que Deus falou que minha mulher está andando com fulano, meu marido está andando com ciclano, o senhor pode provar isso? Que Deus falou? Aí o rapaz que tinha falado, falou assim, não, quem falou foi eu quem falei. Bom, enfim, o que aconteceu? Essas 11 pessoas começaram a agredir o pastor. Bateram tanto do pastor, o pastor perdeu o cargo, a igreja, o pastor foi expulso dali, teve que ser levado para o hospital de tanto que apanhou, juntou 11 pessoas batendo nele, por causa do quê? Por causa da língua. Então tome muito cuidado com o poder da língua. E para terminar, diz que 4 pastores se reuniram para falar dos seus problemas, do seu fracasso. Cada um de nós, eu tenho um momento de fraqueza, o outro também eu tenho meu momento de fraqueza, cada um foi, então nós vamos reunir e cada um vai contar o seu problema de fraqueza e na hora que nós terminar de contar, nós vamos orar e vai ficar encerrado. Então eles reuniram numa sala pastoral lá, falou, qual é o seu problema? Meu problema é bebida, eu gosto muito de beber. Eu tenho champanhe, uísque, vinho na minha casa, tal, gosto muito disso, gosto muito daquilo, tal, tudo bem, irmão. Tem muita vez que quando eu vou para a igreja, eu ainda estou ainda meio de fogo ainda, mas chego lá, eu me controlo e tal, né? Mas o dia que eu não tenho culto, que eu não vou, eu bebo à vontade mesmo. Não, irmão, tudo bem. Isso Deus vai restaurar a vida do irmão. Fique em paz. E você, meu problema é não pagar ninguém. Eu dou cheque, sorto cheque, não pago ninguém, o pessoal trabalha para mim, eu não pago, eu compro, eu não pago, não gosto de pagar ninguém. Esse é o meu mal. Bom, irmão, se o problema é esse, nós vamos orar para você, né, pagar, porque a Bíblia diz que nós não podemos dever a ninguém. Não, irmão, eu sei, mas é uma fraqueza minha. E você, meu problema é mulher. Eu não aguento ver uma mulher bonita. Toda mulher bonita que eu vejo, eu fico, né, perco a cabeça e tal. Eu não sei o que passa comigo. É só ver uma mulher bonita, eu fico, né, e fico de olho e tal, e põe aquilo na cabeça, e eu, né, enfim, esse é o meu grande problema. Irmão, nós vamos orar por você, para que Deus possa resolver este problema, sabe? E agora o seu problema, irmão? Eu vou falar assim, ó, meu problema é a língua. Tudo que eu ouço, eu saio correndo para contar. Eu não aguento ouvir uma coisa e não contar. E tudo que eu ouvi aqui dentro, eu vou sair contando. Eu não vejo a hora de acabar essa reunião para mim sair daqui de dentro e contar para todo mundo que eu ouvi aqui dentro. Eu falo, tão perdido. Era o pior entre todos, era aquele da língua. Porque o que bebia, o que não pagava, o que vivia era um assanhado por mulher e tal, não era tão grande quanto esse da língua. Eu vou sair daqui contando para todo mundo que eu ouvi. É só acabar essa reunião. Eu não aguento ouvir e ficar calado. Então esse tem sido o mal que tem atingido muita gente. Eu nem falo gente lá do lado de fora, mas falo pessoas que estão ligadas dentro da própria igreja. Então você, meu irmão, minha irmã,
que está me ouvindo essa mensagem. Talvez nós, muitas vezes, por não vigiar, muitas vezes, sem pensar, nós falamos, contamos. Tem pessoas que falam assim: como é que fulano está sabendo da minha vida lá na igreja? Como é que aquela irmã está sabendo da minha vida? Como é que o irmão? A pessoa vai na igreja, chega lá, dobra o joelho e começa a falar: Senhor, eu estou orando, pedindo ao Senhor, veja a vida do meu marido. Meu marido chega em casa, tarde da noite, com perfume, com cheiro de perfume diferente, já vi marca de batom na roupa dele e tal. Eu falo: opa. Outra diga: Senhor, o meu marido não fazia isso, mas agora deu de levar cerveja, está trazendo bebida alcoólica e põe na geladeira e tal. Ô Senhor, não deixe que meu marido faça isso. Outra, minha filha caiu na prostituição, ela fica alta hora da noite, não aparece em casa. O meu filho, eu percebi que o meu filho já está com tantos anos e não se preocupa em casar, nem se fala em namorada. Eu estou desconfiado com o meu filho. Tem alguém ouvindo? Por isso que a verdadeira oração é oração em espírito. Jesus disse: quando orai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus secretamente. Então, meu irmão, como diz que as paredes têm ouvido, não. É os próprios irmãos que estão ali à sua volta, que estão ouvindo e depois vai sair contando tudo que eles viram e presenciaram ali naquele lugar. Se você gostou, se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para todos. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.